pelo nosso sexto fórum, hoje falando de gerenciamento de risco de processos. Temos aí um speaker externo, o Oscar, onde vai estar nos auxiliando aí com o assunto. Eu vou dar uns recadinhos rápidos antes da gente começar. E para as pessoas que estão acá de outros países, por favor, se não entenderem, podem interferir em nossa call para podermos fazer las aclarações, ok? Então, o Fórum Descomplicando, ele é uma iniciativa aqui da área de qualidade. Iniciamos aí em janeiro, então a gente está aí uma vez por mês passando sobre alguns assuntos técnicos, outros assuntos mais de desenvolvimento pessoal. Então, fiquem aí à vontade para interagir também com o nosso speaker, com o Oscar. O nosso fórum, ele dura, em média, 1 hora e meia. Hoje a gente vai fazer o fórum em português e também estamos gravando, porque a gente disponibiliza depois também essa gravação, tanto aqui na nossa rede interna da Dentsply Sirona, e depois a gente compartilha também ali no LinkedIn como um aumento aí de conhecimento da nossa rede de contatos. Pode passar, por favor. Se vocês tiverem alguma sugestão de temas, vocês podem estar enviando para esse e-mail, São Paulo Brades Complica, @Dentsply-Sirona, onde a gente vai coletando ali os dados. A gente já tem aí já programado para os próximos alguns meses já para frente, né? Já temos aí alguns meses já mapeados, mas se vocês tiverem alguma sugestão, podem estar encaminhando para a gente poder fazer a ponte, descobrir um speaker externo, ou se for algum assunto que a gente mesmo consiga estar desenvolvendo, tá bom? Vocês podem estar enviando para a gente as sugestões. Pode passar. E o outro detalhe, a gente está compartilhando o convite com todo mundo que já participou desde janeiro. Então, se você não tiver interesse em participar em algum mês em específico, é só declinar dos convites, tá? Mas a gente está mandando para todo mundo que participou desde o início. E também, como é um fórum aberto, vocês podem estar compartilhando também com quem vocês quiserem, tanto da nossa empresa, quanto algum colega do LinkedIn. Como a gente também deixou isso bem aberto ali no LinkedIn, a gente pode estar compartilhando o convite, tá bom? Aí, fazendo a introdução do nosso colega aí, o Oscar Rodrigues. Conheci o Oscar num treinamento exatamente do assunto de gerenciamento de risco. Ele tem uma referência aí no assunto, então vou deixar ele se apresentar, porque ele vai falar melhor do que eu as graduações e como é que ele chegou nesse assunto aí de gerenciamento de risco. Bom, obrigada, Oscar. Eu queria muito te agradecer aí pelo seu tempo, de também topar, de estar falando aqui para a gente, sua disponibilidade. Te agradeço muito aí pela oportunidade da gente estar podendo fazer essa troca. Muito obrigada. Deixa aí contigo, não sei se você quer usar esse slide ou se você quiser compartilhar o teu. Pode aí à deixar vontade. Pode deixar ele. Eu até falei sobre esse slide, né, agora mais cedo com a minha esposa. Eu falei, olha, meu slide não tem ali um slide de apresentação minha. Eu vi que no último Descomplica o rapaz fez, né, bem bacana. Eu falei, eu faço ali minha apresentação, a galera vai me ver na câmera ali na hora, né? Então, mas eu uso o seu. Isso aí. Pessoal, boa noite, tá? Eu sou o Oscar Rodrigues, né? Conheci a Tati, tive a oportunidade num curso. Foi a minha terceira vez, né, que eu fiz o curso de gestão de risco, a ISO 31000, né? Vai ser até a nossa base da nossa discussão de hoje, como a Tati comentou, fiquem à vontade, vão participar em conjunto, né? Não é uma palestra, né? Então, fiquem à vontade para perguntar, né? Por mais que a pergunta lhe pareça que não faça tanto sentido, pergunte, né? Pergunte, a gente vai colocar ela aqui, né, também, como mais dado para a gente, né? Então, a ideia é essa, né? Que seja uma troca mesmo, fiquem à vontade, aproveitando com a apresentação, falando, né, de algumas capacitações ali. Eu sou formado em comércio exterior,
logística, né? Eu atuo aqui na área portuária desde 2006, até por isso essas capacitações, né? E eu entrei nesse mundo de ISO, né? Nesses cuidados com o sistema de gestão, numa oportunidade ali que eu tive de aprendizado, de aprender ali algo em outro setor, né? Então, houve ali um momento na empresa que teve uma convocação para auditores internos, isso há uns 10 anos atrás, né? E já formado auditor interno, né? 5 anos atrás, eu recebi ali o convite para entrar na turma da qualidade, e há 3 anos sou responsável, né, pelo setor de qualidade onde atuo hoje. No setor, né, abrange aí bastante coisa, inclusive o que vamos falar hoje, né? Por isso que eu estou sempre ali renovando o curso, até para conhecer novas pessoas, para gerar essa oportunidade. Olha que bacana a gente poder discutir, né? Eu também considero isso para aumentar ainda mais dado, né? Para mim, né? Para poder multiplicar isso. Então, a ideia é essa. Esse é o Oscar, tá? Gosto de fazer isso. Estou grato por esse convite, tá, Tatiana? E esse sou eu, pessoal. Tem o LinkedIn, quem quiser adicionar para conhecer mais, tá? Eu acho que vai adiantar até do que a gente ficar aqui postegando isso. Acho que a gente tem que ir para o que interessa, para o assunto que é gestão de risco, tá? Quanto aos nossos amigos, né, que não estão no Brasil ou que falam de outro idioma, Tati, vou pedir o teu auxílio ou da Ana, né? No espanhol tenho ali muito pouco de conhecimento, é só de ver algumas séries e filmes ali em espanhol. O inglês até domino um pouco, tá? Mas espanhol ali vou pedir ajuda de vocês, tá bom? Mas eu vou tentar falar com calma. Como eu falei, fiquem à vontade para perguntar, tá bom? E vamos lá, tá? A gente tem uma pessoa aqui também do México, o Gregório, que atua aqui com a gente na área de qualidade. Ele também Que já está legal. quase um brasileiro que fala muito bem português. Então, se a gente tiver também uma dúvida aí, a gente pede também o auxílio aí do Greg também na dúvida, tá bom? Que Obrigada. bacana, gente. Isso aí, tá? Vou compartilhar aqui, preparei um arquivo para vocês, tá? Depois, Tati, eu posso disponibilizá-lo, tá bom? Pessoal, vocês estão vendo aí, tá ok? Sim, Deixa eu só fazer um teste aqui. Aí acho passou o que só slide também? colocar. Acho que só colocar no modo de apresentação, né? Isso. Aí para vocês, está aparecendo? Tá aparecendo o slide, mas como se fosse ainda sem estar no modo de apresentação. Naquele negocinho ali embaixo, sabe? Onde tem uma opção ali embaixo, do lado de comentários. Sabe? Deixa eu ver. Onde tem uma barra vermelha, tem escrito anotações, comentários, aí tem uns símbolozinhos ali embaixo. Do lado onde tem o mais e o menos. Tá vendo isso ou não? Eu tô no próprio Teams, né? Isso, na tua própria apresentação, Na minha apresentação, eu tô no aqui, PowerPoint. ver se Que a foi. gente Ó, a gente recebeu uma dica de uma ouvinte, se apertar F5, uma expert em PowerPoint aqui, ensinando truques, que se tu apertar o F5 vai funcionar também. F5? É, Eu não sabia. eu também não, o F5 veio da Ana. Ele caiu? Acho que ele caiu. Caiu, tá? Ah, Ele tá pedindo. oi.
Oi. Apareceu aí para vocês? Ainda não. Eita, peraí, gente. Você fez alguma Tem. mudança na apresentação? Que a gente tem ela aqui. Qualquer coisa eu Não, é ela, compartilho. viu? Então, peraí, deixa eu procurar aqui, que eu acho que eu coloco, não tem problema. Eu tenho aqui, Tati. Tu tem ela aqui também? Tá. Tenho aberta já. Peraí, Então tá, combinado. só um pouquinho. Acho que no Deixa eu só eu PowerPoint é... fazer assim. Ah, agora sim, Agora foi. sim. Oi. Agora foi. Ah, gente, isso aí, tá? Perdoem, vamos lá. Então, esse é o material, tá, galera? Antes de a gente começar, né, então, só para a gente ter de onde é essa nossa base, né, a gente deixa aqui em cima as normas 9001, a 30001, né, que não é uma certificação como a 9, mas é ali um direcionamento elaborado por essa galera da ISO, né, que faz isso muito bem, tá? Então, hoje a nossa base, né, a nossa ferramenta que a gente utiliza, né, que a gente vai conversar para poder fazer essa gestão de risco, né, é uma coisa que vem da 31.000, né, o que a gente coloca aqui, o EA, eu não sei se todos estão por dentro da certificação, a certificação da Receita Federal, né, que tem até um peso para a gente aqui do Porto de Santos, que visa combater o tráfico de drogas, contrabando de armas, né, entre um monte de outras coisas, né, que acontece de legal no porto. E a ferramenta que eles usam, né, é a ISO 31000, né? Então, a gente dá essa introdução, esse contexto, né, e esse porquê, né, de utilizar essa ferramenta. Então, pela sua abrangência, né, pelas tantas empresas, órgãos, né, que usam esse método, tá? Então, é ele que a gente vai conversar hoje, né, considerando todas essas recomendações, né, como de Receita Federal, como 1.500.000 empresas, né, que são certificadas ISO 9001, tá? Então, essa é o nosso contexto, é o nosso porquê, né, de utilizar essa ferramenta. Então, é uma coisa que realmente funciona, se a gente fazer acontecer, né, se a gente se dedicar ali, se todos os setores, né, se todos os envolvidos se dedicarem, né, é algo que realmente ali traz um retorno e cuida disso que a gente está falando, que é risco, né, pessoal? E vamos lá, né? Então, a nossa introdução aqui, a gente já começou a falar, tá? Então, seguindo o nosso roteiro, a gente já entra no terceiro passo, que é a própria, né, assunto, que é o processo de gestão de riscos, né? No OEA, né, falando um pouco mais aqui da norma, é o item 2.5, então, quando fala de gerenciamento dos riscos aduaneiro, e esse item aí descrito é um Ctrl+C, Ctrl+V, né, praticamente, do que tem lá na 31.000, e a ISO a gente não precisa nem falar, né? É uma norma que é do mesmo lugar que vem a ISO 31000, né? Então não tem nem o que dizer da 9001, né? Que é aquela certificação de qualidade. Tati, a 9001 vocês têm? Não, a gente aqui tem a 13485, E é aquela que é mesmo específica. que tem o mesmo cuidado, né, que a 9000. Exatamente, Isso é um aí. pouquinho mais abrangente do que a 9001, mas ela traz todos os assuntos que a 9001 traz, Mais isso e um aí, tá. pouquinho mais de detalhes, É mas isso bem aí. específico para produtos para a saúde. Exato, tá? Mas o que é risco, né, pessoal? Quando a gente está falando de risco, né, abre tanta coisa aí, né? Risco é tudo isso mesmo, né? Tudo isso aí que a gente está imaginando, tudo isso que a gente consegue, imagina, já tem como dado, já tem ali como informação de que aconteceu, né? Risco é o efeito da incerteza, né? Algo ali que a gente não sabe se vai acontecer ou não, né? Algo que já aconteceu, né? Então, quando a gente começa a falar de risco, pessoal, a primeira mensagem que fica é considerar tudo, né? Realmente considerar tudo, né, como um risco, tá bom? Uma coisa que é bacana a gente ter também ali como dado, como informação também para poder, né, fazer um bom levantamento, poder fazer uma boa gestão de risco, né? Considerar ali o evento do risco, né?
Então, a gente tem ali ocorrência gerada ou que possa ser gerada por fatores internos e externos, que pode causar impacto negativo ou positivo, né? Olha que bacana, a gente tem até uma situação positiva e situações positivas, né? Algo ali que a gente planejou que aconteça, aconteceu melhor ainda. É essa consideração também, né, quando a gente fala de riscos, né? Também tem ali o risco positivo. Mas o maior cuidado ali, o que a gente vai falar bastante aqui, né, sobre os negativos, né? O que mais a gente ali precisa cuidar de fato, né? O que pode ali fechar a empresa, né? O que ali pode, né, machucar seriamente alguém, né? Algo que a gente não consiga ali alcançar um objetivo. Então, a gente vai falar bastante dos negativos, né? Como cuidar de tudo isso, tá? Então, ter essa informação, né, é importante, que o risco é o fator da incerteza, pode ser criado por fatores internos, né, que já está ali dentro do meu processo, dentro do meu mundo, né, ou por qualquer outro tipo de fator, né, que é aqueles externos, tá bom? Que causa ali o impacto, né? Então, são aquelas situações ali que causam o impacto, sendo ele negativo, né, como a gente falou que a gente vai falar aqui bastante, ou positivo também. A gente tem aqui alguns exemplos, né, como erros e falhas de informações que afetam a execução do processo, tipo de risco, né? Acesso a áreas críticas sem que as pessoas estejam devidamente credenciadas, autorizadas, identificadas, ou com equipamento de segurança, né? Também é risco, como esses outros dois exemplos aqui, né? Então, primeiro, né, entender, né, que o risco é tudo isso daí mesmo que a gente imagina ou não imagina, né? Ou pensa, ou já sabe que é um risco porque realmente aconteceu, já tem registrado em algum relatório, né? Agora é cuidar mesmo, não tem nenhuma dúvida de que isso é risco, tá? E a gente vai conversar mais para frente nos próximos slides, né? O que fazer? Poxa, Oscar, se risco é tudo isso aí, né? Que a gente tem que pensar, ou tem que imaginar como fazer um levantamento bacana, é mapear tudo, né? Considerar de alguma forma, né? A gente também vai conversar daqui a pouco, né, como fazer esses levantamentos, né, como gerar, né, essa informação. Então, aqui, né, pessoal, entendendo, né, o que é risco, né, qual o conceito aqui dessa palavra, risco, né, vamos iniciar os nossos cuidados, tá bom? Aqui, eu vou dar duas dicas, tá? Duas dicas muito bacanas, eu falo até dica de ouro, isso não tem na norma 31.000, isso não é obrigatoriedade que as normas trazem, isso foi uma consideração que em grupo, né, isso vai ser também um assunto que a gente vai conversar daqui a pouco em algum slide, temos um grupo, né, um comitê de riscos, e a gente criou, né, algumas situações aí para a gente gerar mais dado ainda, né, e melhorar ainda mais esse nosso controle de risco, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês, né, dois pontos aí para a gente poder considerar também, onde, né, afeta, quais são os objetivos que podem, né, afetar, quais são as categorias desses objetivos, tá bom? Então, a gente imaginando que os riscos podem acontecer de diversas áreas, de diversas formas, né? A gente já traçou aqui alguns objetivos e isso, pessoal, ele é conforme a necessidade de vocês, né? Vocês fazem em grupo ali, né? Quais são os pilares principais? Então, vamos dizer que esses 8 pilares aqui, né? O financeiro, o mercado, o operacional, né? São alguns fatores ali que para a gente afetam, né? Que esses riscos afetam, né? Então, a gente criou aqui em conjunto esses 8 fatores, né? E desses... Está escapando aqui. E desses fatores, pessoal, a gente considera ele ali também, né? A gente vai abrir daqui a pouco uma planilha para ver como que monta tudo isso, como que organiza tudo isso, como que coloca ali numa maneira amostral, né? Uma forma mapeada, né? Então, a gente usa isso como filtro, né? Onde meu risco está impactando. Então, além de eu ter a informação do risco, a gente gera mais filtros ali, né, para num dado geral, né? A ideia aqui é a gente juntar, por exemplo, todos os riscos da área e fazer um filtro ali. Quais são os meus riscos financeiros? Aí eu vou ter lá todos os riscos que impactam financeiramente. Quais são os meus riscos que afetam, né, os meus clientes, que a gente considerou aqui como mercado e reputacionais, né? A gente filtra lá todos os riscos, aí traz lá o risco do RH, o risco da operação,
o risco ali da galera da expedição, né? Então, a ideia aqui é gerar filtros para na hora de a gente trabalhar, né, manipular, controlar, montar as ações para cuidar desses riscos, né? A gente também tenha essas informações aí, que é onde, né, afetam nossos pilares, né? Então, a ideia aqui, pessoal, é montar aí, né, na sua empresa, ou no seu local, ou no seu processo, quais são os meus pilares principais, né, que eu tenho aqui. Tenho que cuidar da grana, financeiro, cuidar dos meus clientes internos, dos meus fornecedores, meio ambiente, segurança, que eu também cuido, né? Então, deixa eu utilizar aqui também como dado, né, para eu conseguir saber, eu conseguir trabalhar em cima se realmente é um risco ou não, se eu tenho um risco, né, que afeta esse fator ou não. A ideia aqui, pessoal, é gerar esse filtro, né, a gente manipular esses dados, né, tem mais dado aí para a gente fazer esses controles e planejar as ações, né, de formas mais objetivas, né? Essa é a ideia aqui de trazer e criar esses objetivos afetados, tá bom? Então, é uma dica, tá, pessoal, que não tem como obrigatoriedade de nenhuma norma, ela não obriga ali que você gere onde vai impactar, né, qual é a área, o setor ali, né, impactado. Isso daqui é para a gente gerar, né, mais informação ali, mais dado para nós a gente trabalhar, a gente fazer algo ali objetivo mesmo, na causa raiz, com uma ação mesmo eficaz. A ideia aqui é essa, dessa dica, tá bom? Além, né, dos nossos fatores, né, os nossos objetivos, né, a gente também criou aqui, né, eventos, né, eventos de risco. O que pode causar esse risco? Também não é uma obrigatoriedade, aqui também é mais uma dica, tá? Também não é uma obrigatoriedade das normas, você informar o que ocasionou esse risco. Quem foi? Foi interno, foi externo, como a gente criou também, né? O mesmo modelinho do slide anterior. Então, em grupo, né? O nosso comitê, né? A gente vai falar daqui a pouco, mas dando mais um spoiler, né? Então, esse comitê ele é formado por uma pessoa de cada setor, é formado por 32 pessoas, né? A gente tem uma pessoa de cada área, né? Então, a ideia mesmo é trabalhar com todos os riscos. Então, aqui a gente montou mais 7 pilares, né? Do que causa os riscos. Então, econômico-social, né? Então, talvez uma situação ali financeira, né? Infraestrutura e equipamento. Então, quando a gente fala de equipamento ali que não é adequado para aquela atividade, o equipamento que já está ali ultrapassado, né? Mercado, que é ali que é uma situação externa, podemos se dizer, pessoa, né? Então, o cara que não é capacitado, o cara que não está preparado para poder fazer aquilo, político, né? Processos, então o processo não está legal, o processo não estava tão bacana, tecnologia, né? Então, sei lá, é um processo que não está automatizado e assim acontece e o risco fica alto, né? É um processo que está muito manual, deixa o risco alto ali, acontece muita situação ali de não conformidade porque não está automatizado, né? Não tem um investimento tecnológico. Então, aqui é mais uma dica, né, pessoal, ali para a gente criar mais um filtro, vamos se dizer assim, para a gente ter mais essa informação, né? O que está causando esse risco? E assim a gente consegue trabalhar em cima, consegue ter mais esse filtro de onde atuar em cima. Putz, é pessoa, então vamos treinar, vamos capacitar. Putz, é infraestrutura, né? Putz, vamos considerar esse investimento no próximo orçamento. Né? A ideia é essa, a gente tem informações ali mais eficazes com esses dois filtros que a gente acabou de ver. Né? Então, é ali o que a gente acabou no último slide, né, que são os objetivos, né, impactados, os objetivos afetados, e aqui a gente traz mais uma dica, né, com que causa, né, o evento, o que pode causar esse risco, né, quais são os eventos que causam esse risco, tá? E lembrando, né, falando novamente, esses pilares aqui, né, vocês montam em conjunto conforme a necessidade, né, isso também não é algo fixo, é algo que vocês montam ali conforme a necessidade real ali do local que vocês vão, né, implementar essa ferramenta. Essa é a ideia dessas duas dicas, tá, pessoal? A gente tem mais esses campos de filtro para trabalhar em cima, tá bom? Pessoal, até aqui tudo bem? Tudo bem. Sim, sim. Beleza, beleza, legal. Vamos lá, pessoal. Eu
acho que vocês já, né, passaram pelaquela ferramenta PDCA, né, algo ali que a gente da qualidade, a gente que cuida de processo utiliza bastante, né, que é o planejar, né, o fazer, o checar e o agir, né? Então, é uma ferramenta, um método, né, para você fazer algo bem, para você fazer algo por completo, para você fazer um ciclo ali, né, bacana. E a ISO 31000, né, pessoal, né, eu tenho certeza que seguiram esse mesmo exemplo, né, só que o PDCA deles é um pouco maior, né, tem um pouco mais de etapas, e as etapas aqui são elas, né, e a gente vai passar um pouquinho por elas para entender como estruturar, né, fazer essa gestão de risco, fazer esse controle dos riscos das atividades, dos processos, do risco do meu produto, né, a gente tem esse diferencial de risco de processo, risco da atividade, risco do produto. Porém, a ideia dessa ferramenta, pessoal, é a gente conseguir implementar ela em todas essas frentes. Tá? Essa ferramenta é uma coisa que a gente consegue cuidar, né, de tudo que a gente falar de risco com ela. Tá? Então, pode ser o risco do produto final, pode ser o risco do processo, o risco da atividade, né, o risco do que for nessa ferramenta aqui, ela consegue ali, né, ser manipulada, ela ser gerida e cuidar bem do risco, tá? Então, a ideia aqui, pessoal, né, que ela traz para a gente ali, a gente vai passar, tá, por cada escopo, a gente vai falar um pouquinho aqui desculpa, a gente vai passar por cada quadrinho desse, tá, pessoal? O primeiro, escopo, contexto, critério. O segundo, ali, identificação de risco. O terceiro, análise de risco. O quarto, avaliação de risco. O quinto, tratamento de risco. O sexto, monitoramento e análise crítica. O sétimo, comunicação e consulta. E, por último, né, registro e relato. Parece bastante coisa, tá? É bastante coisa, sim, tá? Porém, a gente montou uns slides bem bacana aqui, para não ser algo maçante, né? Para não ser algo ali que também desfoque, tá bom, pessoal? É bastante coisa, mas é necessário, né? É importante a gente falar isso, tá bom? Às vezes a gente acha ali que é um ponto mais importante que o outro, mas não, é muito importante a gente cumprir todas as etapas, né? Eu dei o exemplo do PDCA, né? Porque ali é imprescindível a gente cumprir todas as etapas, são só 4, né? Mas sim, tem que cumprir todas, né? Aqui são 8, e sim, tem que cumprir todas, né? Para isso funcionar bem e para isso fazer sentido, né? E evitar ali riscos, né? Pequenos, grandes, né? A ideia é essa, tá bom? E vamos lá, né, pessoal? Começar pelo escopo, contexto e critérios, tá? A ideia, pessoal, aqui do escopo, né, é a gente, primeiro de tudo, entender qual é o processo, né? Então, a primeira dica, né, que fica é a gente ter macroprocessos, né, ou dos nossos processos, ou das nossas atividades. Quando a gente fala de produto, ter as informações do produto, né? Aqui, pessoal, a gente entender ali aonde estamos, né? É de fato a gente reconhecer o cenário, é reconhecer o campo, né, que a gente está atuando e que a gente tem que atender. A ideia aqui do contexto, né, ou trazendo até aqui para uma realidade, né, trazendo em gráfico, bem simples, né, aqui num fluxo de processos, né, a gente consegue identificar, né, aqui eu trouxe um exemplo dos processos portuários, né, setores portuários, então eu tenho na primeira linha de cima como processo principal, né, mais ou menos como que o processo ali portuário funciona, então começando ali pelo comercial, que capta os clientes, né, aí a galera ali da operação que faz toda essa guarda, transporte, né, faz tudo que tem que fazer ali com a carga do cliente, né? A gente tem o envolvimento de alguns outros setores ali mais para frente, né? Até a saída e o faturamento, né? Dessa carga. Pós-faturamento, né? Pesquisa e satisfação do cliente, né? Isso ali completa o processo. E abaixo a gente tem todos os setores ali, suporte, completando aí esse contexto, entendendo quem faz parte desse processo, qual é o mundo que a gente está entrando, né? Onde que a gente vai ter que levantar os riscos. Então, a ideia, né, desse nosso primeiro cuidado aí, pessoal, que é escopo, contexto e critério, de forma
resumida, podemos falar que é entender onde estamos, né? É identificar o que iremos, né, identificar como risco, né? Em que campo atuaremos. A ideia aqui é essa, tá bom? Dica para poder fazer isso bem, galera, né? Eu já dei aqui, inclusive, 2 spoilers. Montamos um comitê, tá? Então, aqui a gente tem 32 colaboradores, né? Um de cada área, e mensalmente, não só para isso, tá, pessoal? A gente também fala de outros assuntos, mas isso daqui é um assunto de pauta fixa, né? Então, é um assunto que a gente obrigatoriamente tem que falar todo mês, né? Então, todo mês a gente ali atualiza nosso contexto, nosso critério, né? O nosso escopo, para poder, né, atualizar os nossos riscos, né? Então, aqui é entender, identificar onde estão, né? Onde estamos, o que a gente precisa, né, levantar de risco, né? Aqui no contexto, a ideia é essa, tá bom? E aqui o exemplo, né, pessoal, a ideia, né, acredito que vocês tenham aí fluxograma, vocês já trabalham aí com fluxos de atividade, é o melhor exemplo para a gente poder aí já ter como norte, putz, de onde começar, né? Fluxogramas, né? Quais são os setores, quais são as atividades, tá? Quais são ali as atividades mais críticas, as principais, né? A gente deixou em vermelho, em azul aqui, como as nossas atividades principais, então é o nosso serviço de importação, exportação e armazenagem. Então aqui a gente está dizendo que o nosso cuidado é ainda maior, né? Com risco, né? Então a ideia aqui é essa, pessoal, a gente entender ali, levantar o cenário que a gente vai começar a levantar esses riscos. Tudo bem? Entramos no segundo exemplo, tá, pessoal? Que é a identificação de riscos, né? E como fazer isso, né? Como fazer essa identificação dos riscos bem, pessoal? Eu falei lá no começo, né? O que é risco, né? Risco é tudo isso daí que você está pensando, risco é tudo isso aí que você já imaginou, e de fato é, pessoal. Só que como considerar, né? Como fazer que esses pensamentos aí, esses achantes, se tornem algo real, bacana ali, que realmente faz sentido de eu controlar, para também não perder tempo em coisa ali insignificante, né? Acabei de falar no último, né, comentário, esse comitê. A gente também, né, e a gente também pode utilizar o comitê para poder levar essas ideias e concretizar essas ideias, né? Então, eu ali de outra área, né, confirmo um risco que eu, né, ali identifiquei que aquele outro setor tem por conhecimento técnico meu, né? Vou dar um exemplo ali. Eu tenho o olhar farmacêutico, né? O olhar ali médico e dou uma orientação ali para o setor operacional, né? Que ele não conseguiu identificar ali naquele primeiro momento que tinha essa relevância, né? E ele considera, poxa, bacana, né? Realmente eu nem tinha pensado nesse risco. Né? Então, a ideia, né, pessoal, da identificação é, de fato, a gente fazer isso em conjunto, não fazer sozinho, observar esses olhares de fora e considerar esses olhares de fora. Né? Essa é mais uma dica também, né, que a gente dá para esse momento, que a gente considera importantíssimo, tá, nesses levantamentos de risco. Tá? Então, aí, pessoal, é o momento que a gente vai considerar aquele primeiro slide lá, quando a gente fez a pergunta, o que é risco? Né? Então, considerando que o risco é o efeito da incerteza, que pode ser algo interno ou externo, causado interno ou externo, né? A gente passa a levantar quais são os riscos, né? Considerando ali que é algo que tem um impacto negativo e positivo, né? A gente passa a fazer esse levantamento, tá? Então, essa é a primeira linha, tá, pessoal? Então, até gosto de brincar, eu falo que são os imaginários, os achantes, então, os riscos que a gente acha e que a gente concretiza, tá? Então, por experiência, por entrevistas, por reunião, por ver na área aquela situação, por uma conversa com um amigo numa faculdade, no outro curso que está fazendo, numa conversa ali com algum outro amigo ali da área também, na rua, vamos se dizer assim, né? Então, essa é a primeira linha, né, pessoal, de como levantar os riscos. E a segunda é essa que está aqui no slide,
que é tudo aquilo que já tem informação de algo negativo que aconteceu, né, pessoal? Então, se algo negativo já aconteceu, é a informação concreta que aquele risco ali existe, tá? Então, aqui a gente, né, falando de 9001, o Gregory, eu acho que vai conhecer, né, conhece essas documentações aí, análise crítica da direção, que é algo ali, aquele relatório, né, dos resultados do ano, que a gente tem ali a consideração para seguir para o próximo ano. A análise crítica traz informação para a gente ali, então a gente considera essa informação como de mais um monte de lugar, galera, como de mais um monte de controle, indicador, Não conformidades. não conformidades. Vocês devem Auditorias. utilizar, e vocês devem, né, utilizar por obrigatoriedade um monte de relatório, registrar em um monte de formulário, né, esses tipos de desvios. Então, são eles, né? Essa segunda linha é essa linha que a gente está falando. Então, é utilizar, né, esse dado que realmente ali já existe, né? Essa situação já aconteceu e considerar ali também, né? Então, na identificação de risco, pessoal, a gente tem essas duas linhas, tá? Então, a primeira é juntar com essa galera aí também que está, né, dedicada, está treinada, está capacitada, né, ou tem conhecimento técnico, tem experiência do assunto, tá? Para poder fazer essa identificação e trazer ali o máximo de informação possível nesse levantamento. E os dados, né, a segunda linha são os dados que já existem, tá bom? Aqui, até uma coisa que no nosso treinamento interno, né, que eu gosto de brincar, todo mundo pode participar. É uma diretriz que a gente deixa, né, para os gestores, que todos devem participar, né, desde a galera ali da operação, que realmente põe a mão na massa ali. Essa galera tem muita coisa bacana também para trazer para a gente. Às vezes a gente ali está no nosso mundo ali de escritório, essa galera está ali realmente ali tendo outros riscos e pode trazer muito mais informação ali, né? Informação ali importantíssima para enriquecer ainda mais esse nosso material, tá? Então, a ideia aqui, pessoal, dessa identificação de risco é a gente levantar, né, a gente identificar quais são esses riscos, né? Quais são essas situações que estão ali impactando de forma negativa, né, ou até de forma positiva no meu processo, tá bom? Eu tenho aqui um arquivo que eu trouxe para poder compartilhar com vocês. Deixa eu ver se ele... Se eu consigo mostrar para vocês aqui. Peraí. Só minimizar esse arquivo aí e abrir o outro, acho que já vai, porque a gente já está vendo tua tela. Vocês estão vendo A gente um está Excel? vendo não, a gente está vendo a apresentação ainda. Deixa eu ver aqui. Minimiza ele, isso. Minimiza. Apareceu aí, Tati? Não, ainda está Não. na apresentação. Tá. Deixa eu ver se assim fica mais fácil. E agora? Foi. Eu acho que agora vai. Vamos lá. Pessoal, esse é o nosso mapa, né? Trazendo isso para o mapa, para um documento assim que a gente consiga enxergar de forma mapeada, né? Ele vai ficar mais ou menos assim, a gente... cada itemzinho daquele, o 1 até o 8, né, ele corresponde a um item aqui, então a gente vai, né, está verificando aqui em conjunto como a gente organiza tudo isso, né, para a gente poder fazer um controle ali bem, para isso fazer sentido
para a gente, na hora de propor as ações, não ficar bagunçado, né? Então, a ideia aqui, além de levantar, né, os riscos, a gente precisa monitorar tudo isso, né? Fazer com que isso aconteça. Não é só levantei o risco, ele está ali, eu sei que existe, vamos ver aí o que vai acontecer. Não, né? A gente precisa monitorar, tá? Então, aqui é um exemplo de como monitorar, tá? A gente usa um sisteminha, só que pelo sistema eu acho que não sei se todos já estão nesse nível de sistema, o gestão de risco é algo novo. Eu tinha esse controle na planilha, foi assim que a gente iniciou, inclusive o sistema que a gente usa hoje é praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V, foi um desenvolvedor interno que elaborou, né? Por isso que eu trouxe aqui esse Excel, tá, pessoal? E ele é bem bacana, tá? Também vou disponibilizá-lo, tá bom? Junto com o material. Então, a gente vai conversando aqui. Quando a gente falou, né, daquelas duas dicas, então, do objetivo de risco e do fator de risco, a gente consegue ver eles aqui, ó. Olha eles aqui, ó, como eu falei. No final, isso gera um filtro para a gente. Né? Como eu falei, a ideia é essa, né? A gente vê o que é que está ocasionando. Putz, é pessoa, infraestrutura, né? Ó, pessoa, né? Pessoa, né? Meio ambiente, né? Então, a ideia aqui, como a gente falou lá naqueles slides anteriores, é gerar esse filtro, tá bom? No levantamento de risco, pessoal, então, se a gente fosse começar a fazer isso, né, numa lista, realmente começar do zero, a ideia é ser essa, né? A gente ali em discussão, em grupo, né, em conjunto. Uma coisa, pessoal, é uma dica, não tem como fazer levantamento de risco sozinho. Vai faltar coisa. Envolvam o máximo de gente possível. Envolvam, tá? É importante. Vai faltar coisa se a gente fazer um levantamento de risco sozinho. Então, aqui a ideia, né, você listar mesmo. Então, aqui são os riscos, né, que a gente tem na área operacional portuária, né, como avaria em cargas, erros de carregamento, manuseio inadequado, avaria patrimonial, identificação incorreta, que é quando a gente tira a carga de dentro do container e precisa colocar o nome do dono, né, e de vez em quando ali acontece de trocar os donos, né. Então, aqui são alguns riscos, né, portuários que a gente listou nesse nosso mapinha de risco, né? Aqui eu vou, né, só para mostrar para vocês, né, a quantidade, a gente considera pouco ainda. A gente tem isso traçado até como meta, que é chegar no 150. A gente tem até 2024 para chegar no 150. A gente só não chegou porque a gente não quer colocar aqui besteira, né? Então, a ideia também, pessoal, é não vamos encher linguiça. Vamos realmente colocar algo real. Vamos colocar aqui informações que é para a galera identificar, né? Não ter tantas dúvidas, não gerar tantas dúvidas e conseguir também executar. Não é só levantar o risco, é fazer com que isso funcione, tá bom? Então, aqui listamos, né, os nossos riscos e assim a gente... Deixa eu voltar aqui, na hora de... E assim a gente, né, mapeia, levanta, identifica quais são, né, esses riscos. Então, listamos lá, o primeiro passo é listar, né, em conjunto, tá, pessoal? Em conjunto, quais são esses riscos aí que tem ali naquele processo, naquele produto, ali no meu entorno, tá bom? O próximo é a análise de risco, pessoal, tá? Então, como que é feito, né, a análise de risco? A ideia, né, pessoal, de a gente incluir esses campos, de a gente ter esses campos também, né, como informação, é porque a gente tem uma obrigatoriedade na norma, né? Eu estou passando aqui rapidinho para vocês, tá? Que aqui essas informações são muito técnicas, tá? A gente vai conversando aqui. A gente tem a obrigatoriedade da norma, que é seguir esse quadro, tá bom? Então, esse quadro, o que ele impõe a gente? A gente precisa identificar se esse risco ele é leve, se ele é médio e se ele é identificado como alto, como importantíssimo,
tá? Então, baixo, médio, né, e alto. Isso é uma obrigação que a gente deve fazer, tá, para isso funcionar, tá? Então, isso é imposto pela ISO 31000, né? Isso é imposto pela norma, para que você conduza ali, dê continuidade, né, nas suas ações, né? E essas ações realmente aconteçam e tragam resultados para vocês, tá? Então, aqui, pessoal, não vou me aprofundar muito, né, em como montar isso. A gente vai precisar de mais ou menos aí umas meia hora para poder montar aqui e dar um exemplo. Isso tem até já alguns exemplos padronizados, né, na própria norma, que você dá um Ctrl+C, Ctrl+V ali, e a fórmula ela já vai para aquele seu controle, tá? O importante aqui é a gente identificar, né, a gente falar sobre essa consideração do leve. Então, a consideração que a gente tem para os riscos leves, qual que é? A falha, quando ocorre, gera danos leves e reversíveis. Exemplos. Conjuntivite, perda de prazo de entrega na lista de presença em treinamentos, né? É aquelas coisas ali, né? A gente colocou conjuntivite ali, né? Porque, por exemplo, né, eu tenho ali headcount para cobrir. Poxa, conjuntivite é algo ali que, pô, não vai parar a minha operação. Então, isso também, né, porque a gente até traz esses exemplos para gerar discussão, é porque a gente também é discutido em grupo, né, o que a gente vai considerar, né, como leve, tá, pessoal? Então, os leves são esses, é o que não vai gerar um impacto ali para ti, um impacto que o teu cliente não vai reclamar do teu processo, que seu processo ali não vai ter uma situação negativa, tá bom? O moderado, né? Então, a falha quando ocorre danos moderados, né? Reversíveis, exemplo. Infecção, né? Sítio cirúrgico superficial. Opa. Perda de prazo de entrega do prontuário no faturamento, né? Aí já é algo mais, né? Algo mais sério ali, tá? O grave. A falha quando ocorre gera danos graves, não sendo complementares e irreversíveis. Olha lá, então é o que não sendo complementar, né, reversível, podendo até mesmo ser fatais, né? Então, são situações ali que vai fechar a empresa, vai machucar alguém seriamente, vai causar uma multa para a gente exuberante, né? Então, essa é a consideração aí que a gente tem para o leve, para o moderado e para o grave, tá, pessoal? Quando eu falo de montar essa fórmula, de montar essa estrutura, eu vou mostrar o exemplo aqui para vocês de como que fica, né? Aqui tem algo bem bacana também, tá? São mais duas dicas que a gente incluiu aqui ao nosso controle. Isso a norma não traz como obrigatoriedade também. A gente colocou aqui, essa informação a gente usa para os colaboradores, né? Nas reuniões dos gestores a gente discute bastante, a gente usa como ferramenta, né? Porque ali a gente quer passar o quê para a galera, né? Poxa, eu já mapeei todas as causas desse risco para você. Então, esse risco aqui ele não pode acontecer. Então, a ideia aqui do causa, pessoal, é a gente trazer para esses envolvidos, né? A gente dá informação para quem está ali nesse processo, quem está ali manipulando esse produto, todas as causas que podem, né, fazer com que esse objetivo não seja alcançado, que alguma situação ali inesperada aconteça, tá? Então, aqui a ideia é essa, a gente dá mais essa informação para a galera ali que está praticando ou que faz parte do processo. O efeito, né? Esse eu adoro, né? O efeito, a ideia é a gente mostrar até onde isso pode chegar. Eu vou dar um exemplo aqui da área portuária agora, né? Por exemplo, isso acontece muito, né? Eu, auditor, estou lá entrevistando o rapaz ali, né? O cabeçudinho, né? Tem uns abençoados, né? Que são a maioria que responde muito bem, né? Mas sempre tem um ali que traz isso para a gente, né? Então, você faz ali a pergunta para ele, né? Qual é o efeito de uma avaria, né? E ele fala, eu acionar o meu supervisor e a gente estrecha novamente a carga, né? Só que não, a gente pode perder o cliente pode não ficar só satisfeito com esse estrechamento, que é arrumar a carga e deixar ela bonitinha de volta, né? O cliente pode se incomodar, né? Então, o efeito é trazer também essa informação para essa galera, né? E isso ele trabalhar, putz, né? Eu tenho que cuidar nisso, olha onde eu posso chegar, a empresa pode fechar, eu posso receber uma multa, né? Pode ter um surto aí se eu não fazer isso bem feito,
né? Então, a ideia aqui da causa e do efeito, pessoal, é a gente trazer mais informação ainda, tá? Para essa galera, tá bom? E aquela fórmula, né, com aqueles números, né, pessoal, que a gente vê aqui nessa tabelinha, né? Ele vira isso, tá? Ele vira isso daqui, tá? Então a gente informa, né, qual é a probabilidade desse risco dele acontecer, né? E qual seria a consequência desse risco acontecer, e a gente tem um resultado, tá bom, pessoal? E com esse resultado, a gente passa para o próximo slide, que é a avaliação de risco, né? O que fazer com esse resultado, tá, pessoal? Então, aqui, né, só para a gente falar mais um pouquinho, né, é algo que já é formado, então aqui a gente não precisa inventar muito em como dar esse resultado, né, de nível, do nível, né, o médio, o baixo e o alto, é algo que a norma já traz para a gente ali, né, montadinho, então é só a gente seguir ali, né, que isso daqui vai acontecer, né? E como trabalhar em cima, né, desses resultados? Então, considerando, né, como a gente viu no slide do que é o nível baixo, o que fazer, né? Como atuar em cima? Isso também é uma recomendação da norma, então também é uma obrigatoriedade que a norma traz para a gente, que a gente deve fazer para que isso aconteça bem, para que esse risco não aconteça, para que a gente evite riscos, né? Então, os riscos ali considerados, né, de nível baixo, conviver com o evento de risco, né, mantendo as práticas e procedimentos existentes. Então, isso significa, pessoal, o quê? Que a minha consideração ali que eu tive para aquele risco, né, que foi baixa, os meus controles hoje, eles estão ok, né? Então, isso trazendo para a planilha, né, o que a gente faz hoje? Né? A gente traz aqui como controles existentes, né? A gente considera hoje o que a gente faz, né? O que a gente hoje pratica, o que hoje a gente já faz para esse risco não acontecer. Já tenho meu procedimento, tenho meus colaboradores capacitados, tenho meus terceiros, tenho minhas consultorias, tenho meus sistemas, tenho meus equipamentos de última geração, né? A ideia, pessoal, do controle existente é a gente trazer o dado, né, de como eu estou atuando, né, com esse risco hoje, tá? Então, a gente vai preencher aqui, né, a ideia aqui do monitoramento, né, a gente colocar a periodicidade, é mais um cuidado ali para completar o controle, né, quando a gente fala do controle existente, então é como a gente faz isso e qual a periodicidade disso, né? Então, aqui é só para ficar mais um filtro ali bacana para a gente, né? E aqui a gente também não é obrigatoriedade da norma, né, pessoal? Mas é uma dica bacana também, a gente faz 2 avaliações. Então, ficou meio enrolado, meio confuso, eu já pulei rapidinho aqui para o próximo slide, tá? Mas aqui é para a gente entender como que funciona essa dica. Aqui também é a dica. A norma, ela pede que você nivele esses riscos, né? A gente faz 2 avaliações de risco. A primeira é o quê, pessoal? É sem considerar os controles que você já tem hoje. Então, aqui, nesse nosso controle, que a gente viu esse primeiro nível de risco, eu não considero o que eu faço hoje, né? Então, vamos lá. Risco de avaria na minha mercadoria. Sem considerar o meu controle, sem considerar meus equipamentos, meu sistema. Vamos considerar de forma geral, o mercado, de forma macro, essa situação, uma média, né, vamos dizer assim, global, né, uma média macro, né, essa situação, ela é normal de acontecer, ela acontece de vez em quando, né, sem os meus controles. Esse é o primeiro pensamento aqui, nessa nossa primeira consideração de nível. Aí o segundo, pessoal, a gente já considera o que a gente faz. Beleza, eu tenho meu risco aqui, que é colaboradores com contato direto com a cargas exportação corrompido. Aqui, pessoal, o que? A gente tem o risco que carga exportação vai muita droga
né, para fora. Então, a gente tem esse risco aqui no porto. Então, a gente considerou isso como um risco médio, mesmo a gente tendo procedimento, tendo câmera, tendo guarda, monitorando 24 horas, tendo uma área só para a área de carga que vai para a Europa, né? A gente considerou que isso é um risco médio. Aí depois consideramos, né, todas as atividades que a gente faz, né? Então, aqui na empresa, né, é uma unidade nossa que lá nem faz essa atividade. Então, lá a gente tirou essa atividade lá. Essa atividade a gente faz em uma outra unidade nossa. Então, olha só como a gente trabalhou em cima desse risco. A gente cortou uma atividade, né, de uma unidade para deixar só em uma, para melhorar ali aquele local, para dedicar os colaboradores só para que aquilo realmente seja feito muito bem, né? Então, esse foi o tratamento que a gente teve ali como controle principal e que já abaixou o nosso nível de risco. Então, pessoal, aqui é uma dica, tá? A norma não pede que vocês façam 2 vezes esse nível, esse levantamento para saber em que nível o risco de vocês estão, tá? Mas aqui é um exemplo bacana, para filtrar ainda mais, né? E para vocês realmente trabalhar ali com uma informação que seja mais exata, que vale a pena a gente atuar em cima. Algumas ações geram investimento, né? Então, né, será que é melhor trabalhar nessa? Será que é melhor trabalhar naquela? E com esse, né, filtro aqui, ele ajuda ainda mais a gente tomar essas decisões, tá? Então, essa outra dica, pessoal, que fica aqui, de fazer esse filtro 2 vezes, tá? Primeira consideração, não considera o que você já faz hoje, o que você tem de equipamento, o que você tem de ferramenta. Você vai ter o seu nível de risco ali, como a gente tem aqui médio. E depois, você considera tudo que você faz, né? Aí você considerando tudo que você faz, esse é o nosso nível de risco real. Então, esse é o nosso nível de risco aqui que a gente vai trabalhar em cima. Então, olha só, ficou como baixo. E lá o como baixo está dizendo o quê? Conviver com o evento de risco, mantendo as práticas e procedimentos existentes. Ou seja, o que a gente colocou ali que a gente faz, né, que abaixou aqui esse nosso nível de risco, né, a gente não precisa, né, ou as nossas ações ali que a gente já pratica hoje já estão, né, ok para esse risco. A gente não precisa criar novas ações, né? Essa é a ideia de a gente fazer essa avaliação, né, do nível do nosso risco 2 vezes, né? Então imagina ali que a gente ia criar ações a mais ali, né? Se a gente não tivesse essa consideração, se tivesse aquela primeira consideração que o risco era alto, tá? Então a ideia aqui, pessoal, é gerar mais dado ainda para a gente poder trabalhar bem, tá bom? Eu só queria Então, complementar também. claro. A gente aqui no Brasil a gente tem uma ferramenta de FEMEA que é bem parecida com a tua. É, a gente também faz 2 análises. Antes a gente não fazia. A gente E começou a essa fazer. 2, ela pede obrigatoriedade, ou, Tati, vocês Não, fazem para... É na isso. ver... na verdade, a gente não tinha essa obrigatoriedade, mas depois de uma auditoria da Anvisa, da Visa local, eles nos pediram para fazer essa segunda análise. Então, a gente Ah, eles incluiu, pediram, que bacana, que eles bacana. pediram, foi até bem. é, Saímos como se diz, foi uma solicitação, ficamos surpresos, né, da Anvisa estar nesse nível de detalhe, mas a gente acatou. E eu queria também pontuar que chega a determinados assuntos que a gente não consegue eliminar todo o risco. E a gente, não sei se você vai falar ou se eu já estou me adiantando, mas tem algumas situações que a gente fica Agora, com risco residual, é né? isso E aí. que é um risco que a gente convive com ele, né? Onde na nossa E planilha a gente trabalha fala, atento. não conseguimos realmente diminuir aquele risco mais do que os controles que a gente já fez, e fica ali pontuado como um risco residual, né? É isso Só isso que eu aí. queria complementar. Não sei se me adiantei. Desculpa. Olha, é isso aí, Tati, tá bom? Então, tanto é que a gente já vai chegar nisso daí, ali no alto. Então, aqui, só para dar sequência, o médio, né? Então, adotar medidas para reduzir, né, a probabilidade, o impacto da consequência dos riscos, né? Então, está dizendo que se a gente tiver essa consideração como média, né, a gente deve fazer alguma coisa. Tati, até para complementar esse seu comentário, aqui a gente teve um exemplo que foi de médio, a gente fazendo essa segunda consideração, ele virou baixo. Só que acontece ao contrário. Às vezes a gente considera aqui um nível
baixo, e a gente, considerando que as nossas práticas, as nossas ferramentas, a nossa tecnologia, ela não está ali atualizada naquele nível, gerou um ponto de atenção, e esse risco ficou médio, né? Por conta do jeito que você está atuando ali, né? Então, é exatamente isso, né? Aqui o objetivo não é diminuir o risco, a minha primeira consideração, e eu diminuir o risco, é eu, de fato, ter mais essa informação, e a gente aqui nessa última linha ter, putz, vamos seguir como baixo, vamos dar essa sequência como alto, ou vamos ali cuidar como médio, né? Então, acho que seja esse olhar da Anvisa, né, mesmo trazer mais esse dado aí para vocês, que é importante, né, ajuda bastante aí para dar boas ações ali, evitar riscos, né? Até eu não trouxe isso, né, pessoal, em nenhum gráfico, mas a gente diminuiu 30%, né, de avarias, 30%, 37% de custos, né, de avarias. Então, é uma coisa que realmente funcionou aqui para a gente, né? Faz bastante sentido, né? E como a Tati falou, pessoal, né, o último risco aí considerado como alto, né, a gente pode ter diversas considerações, né? A gente pode colocar aqui como promover ações que evitem, né, eliminem urgentemente a causa e o efeito daquela situação, mas como a Tati falou, pode ser que a gente não consiga eliminar o risco, né? Ele vai ficar ali. E até mesmo, legal a gente comentar isso, Tati, que assim, não, às vezes a gente vai considerar só ações ali, né? Mas trazendo até para a realidade da empresa, até pelo próprio planejamento, né? A empresa planejou que não vai seguir ali naquele momento daquela forma, e aquele risco ali, ele existe por conta daquele planejamento, né? Algo também que aí sim, para também tá ali sempre, é um próximo assunto de slide, para estar comunicado com as partes, né? Ó, galera, esse risco existe, ele tem que ser considerado. A gente sabe que tem como melhorar, mas não vai ser para agora, né? Esse é o caso, né, desses riscos que ficam aí como nível alto, tá, pessoal? Ele precisa de uma tratativa urgente, ele precisa ser cuidado ali de uma maneira e com um olhar que elimine, que diminua, ou, né, então, ser ali considerado como um risco mesmo do negócio, do processo, do produto, né, e nas comunicações isso ser bem comunicado, ser lembrado sempre. Esses pontos de atenção, né, tem que ser considerados, né? O nível alto vai nos dar, né, essa obrigatoriedade, tá? Quando a gente fala de tratamento, né, pessoal, o último quadro aí, tratamento de risco, a gente está falando mesmo aí do que fazer, né? Como atuar com essas informações, né? Quando a gente traz para o nosso controle, deixa eu trazer aqui alguns exemplos que a gente precisa atuar. Então, o baixo eu não preciso fazer nada. A ideia é essa, né? O que eu já estou fazendo ali já está ótimo, está bacana, né? Tá deixando esse meu risco aí bem cuidado. Porém, a partir do médio eu já preciso fazer alguma coisa, né? O médio tem aquele cuidado, né? Ou aquela informação de que é algo ali que pode te causar problemas maiores, mas não está no nível tão alto. E o alto, né, que é aquele que você tem que cuidar para ontem, se você não considerar como alto, vai te dar um problema grande, tá bom? Esses dois, a gente precisa fazer alguma coisa, né? E como que a gente separou isso aqui, né, para a gente poder cuidar? Controles propostos, né? Então, o verdinho, né, que é aquele baixo, a gente não precisa seguir, não precisa propor controle, porque consideramos que que o risco está controlado. A partir do médio, a gente já precisa. Como a gente separou aqui nesse nosso controle? Tratamento e monitoramento. Mesma coisa que a gente colocou aqui atrás nos controles existentes. É para não ficar inventando muita coisa, né? E aqui a gente coloca o que a gente vai fazer, né? Aqui, pessoal, a dica que fica, né? Ai, Oscar, caramba, né? A gente da qualidade que escuta muito isso, né? Quando está conversando de um assunto desse. Ah, Oscar, então, caramba, vou ter que revisar meu procedimento, vou ter que replanejar meu processo inteiro, não está dando certo. Pessoal, pode ser que sim, só que aqui a ideia não é essa. A ideia aqui é gerar ações extras, né? É um duplo cheque. Poxa, se eu olho uma vez, vou olhar de novo. Se sou eu que olho no momento A, eu vou pedir para o João checar no momento B, que é no momento que ele está recebendo, ele faz ali o cara crachá.
Poxa, se eu tenho uma periodicidade de 15 dias para verificar, eu vou fazer uma checagem falsa, que é aquela fake que eu vou informal só para ver como que está, 5 dias antes, né? Então, a ideia aqui, pessoal, de a gente propor nessas ações, são essas ações aí que a gente possa fazer ali sem muitos investimentos, sem mudanças de processo, sabe? É aquelas coisas ali que está no nosso alcance, que é mais ali, como que eu posso dizer, um brilho no olhar, um capricho, sabe? Isso pode ser discutido também no comitê. Poxa, o que a gente pode fazer? Caramba, Oscar, um duplo cheque. Poxa, Oscar, um Excelzinho ali, a gente montar esse controle para, né, dar um confirme. Puxa, se tiver um sistema, para mais um campinho no sistema ali para a gente ticar, né, vai estar ótimo. Vou olhar aquilo novamente, tá? A ideia aqui, pessoal, de controle proposto, né, é isso. É a gente propor essas ações aí que vão ajudar, né, que vão colaborar para que o risco não aconteça, né? O monitoramento ali a gente deixa só para também dar dado para a gente, é como a gente vai fazer isso, qual a periodicidade que a gente vai fazer isso, né? Para também ter isso regrado na hora de poder monitorar, né? Então vai estar dizendo ali que eu faço essa checagem, né? Mas com periodicidade, né? Para na hora de auditar, isso ser algo auditado, eu checar se essa sua ação que você está propondo para diminuir algo que você considerou como risco, né, está acontecendo, né? Isso é algo cobrado depois nas checagens das auditorias, né? Essas ações propostas. Então, a ideia aqui é que a gente pense, né, em conjunto também nessas ações, porém não descartar, pessoal, essas ações maiores. Putz, eu vou precisar de um investimento grande para diminuir essa ação. É isso aí. É levar para um orçamento anual, para um planejamento do próximo ano, é algo grande que eu vou precisar fazer aqui para diminuir esse risco, também se enquadra aqui, tá? Porém, a dica que fica é a gente fazer aquilo que está ao nosso alcance, porque essas coisas são maiores, vão demorar mais tempo, e o risco vai ficar aqui. O risco vai estar acontecendo, o risco vai estar iminente aqui para poder acontecer. Então, a ideia aqui dessa dica, pessoal, é a gente fazer coisas ali que está no nosso alcance, porque já vai ali minimizando, já vai evitando com que esse risco ele venha a acontecer, tá bom? E para completar, olha o que voltou aqui, pessoal. A norma também não pede, mas olha só o que a gente colocou aqui no final. De novo, mais uma avaliação do nível. Então, de novo, a gente faz aquela brincadeirinha da probabilidade, né, e da consequência, né? Então, também de 1 a 5, igual a gente viu ali no slide, né? Tem as considerações ali no slide, né? Deixa eu voltar aqui para a gente poder ver junto. Vocês fazem, então, 3 análises. Isso aí, Tati. Isso aí. Legal. Isso aí. Aqui, né, a gente passou bem rapidinho, tá? Mas aqui está o que é considerado como raro, pouco provável, provável, muito provável, né? E a consequência, né? O que significa a consequência muito fraca, fraca, muito alta. Aqui está a consideração. Como eu falei, né? Eu não entrei muito em detalhe, porque isso daqui é algo que a própria 31.000 já dá para a gente, né? Então, como eu falei, pessoal, vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, nesse momento aqui de a gente trabalhar com essa ferramenta de nível, né? Então, nivelar é bem mesmo ali já imposto pela própria norma, tá bom? E né, voltando aqui, né, pessoal, ao nosso modelinho do mapa, tá? Como a Tati comentou, a gente faz pela terceira vez ali a avaliação. Aí aqui, Tati, por exemplo, aqui o nível ficou alto, Tati, aqui eu parei. Eu não invento mais coisa para não ficar redundante, entendeu? Então, esse comentário seu aí de a gente encerrar, a gente encerra ali naquele terceiro. Então, a gente, após a ação proposta, né, a gente considerou mesmo ali que, putz, nem com a minha ação proposta eu consegui diminuir esse risco. Então, vamos trabalhar forte no próximo passo, né, que a gente vai falar agora, que é comunicação. Deixa eu voltar aqui. Tá? Pessoal, vou dar uma dica para vocês, né? Mais uma dica, tá? Nossa ferramenta aqui, ela tem um campinho aqui do lado, que eu, em conjunto, aqui é uma área interna nossa que cuida, eu não consegui aqui descongelar, porque está bloqueado o arquivo, mas a gente tem uma área, né, o gerenciamento de risco,
que são eles que fazem esse gerenciamento do quê? Das nossas ações propostas. Então, toda ação proposta, pessoal, que a gente colocou aqui, né, que é imprescindível, né? O que é ação proposta, pessoal? Ação proposta é a ação que a gente está considerando como imprescindível para a gente diminuir, né, o nosso risco ou deixar ele no nível baixo. A ação proposta é isso. Sendo assim, ela precisa acontecer, certo? Senão a gente vai estar deixando ali o risco ainda naquele nível, né? Não é só propor ali algo, né? Eu acho que se a gente fazer isso, o risco vai diminuir. Não, tem que fazer com que esse risco diminua. Então, fazer as ações propostas, né? Executar essas ações propostas. Então, a gente monitora isso também já tem aqui do lado. Então, toda ação proposta lá, pessoal, ela vem para aqui. Aí aqui só para questão de controle, a gente coloca qual é o número do risco, qual foi aquela ação proposta, né? O tipo do controle, né? O objetivo, né? Qual foi o impacto ali, o objetivo impactado, qual é o setor, né? Quem vai fazer, como ele vai fazer, a data de início, a data de término. Aqui, se está em andamento, como que funciona, né? A barra de status. A nossa própria reunião, o nosso próprio comitê atualiza isso mensalmente e o gerenciamento de risco faz essa atualização semestral. Então, eles semestral pedem evidência dessas ações, se eles estão acontecendo, e mensalmente no comitê a gente discute essas ações, também verifica ali evidências se elas estão acontecendo. Então, isso que a gente faz é para fortalecer que essas ações, de novo, que a gente considerou como importante para que esse risco não aconteça, ela aconteça, tá, pessoal? Então, há uma cobrança da área mesmo. E aí, tá fazendo? Vamos lá, tem que fazer. Você mesmo considerou como risco para a sua área, ou até mesmo, não, isso é um risco que outra área considerou, mas que você deve cuidar, porque está aí na sua área, no seu produto e no seu processo, tá? Então, mais uma dica ali, só para a gente também ter ali como uma ferramenta ali de como cuidar dessa parte, tá? Então, a gente cuida dessas ações propostas bem firmes ali com os responsáveis, tá? Então, como vocês viram ali, tem o nome do responsável mesmo, a ideia é essa, tá? A gente cobrar que as ações elas sejam executadas, tá bom? Uma curiosidade, então aí você tem uma equipe que cuida só de gerenciamento de risco? Ou tem um responsável, no caso? O setor, ele tem o nome de gerenciamento de risco, porém ele não cuida só disso. Ele cuida de faltas de avaria, seguros, todos esses cuidados aí que tem ali um meio de campo ali com a carga do cliente quando dá algum problema ali. Entendi. Tá? Eles também atuam e eles também atuam, para falar a verdade, né? Eles absorveram, né, esse controle das outras áreas, porque inicialmente eles trabalhavam só em avarias, então eles trabalhavam em cima só do mapa da operação. Uhum. Só que a gente aumentou esse olhar, né, porque todo setor pode ter, né? Pode ser que o meu ali seja uma avaria do notebook, né? É insignificante ali, mas fica ali a consideração, né? Entendi. Então tem esse setor, né? E ele também por auxílio da equipe, né? Essa equipe, esse comitê de risco, ele é 50%, 50-50. Uhum. Os dois são Legal. essenciais para funcionar bem aqui hoje com a gente, né? Legal. Desafoga um pouco o setor de gerenciamento, né? A gente também montou esse comitê de risco, porque imagina ali o gerenciamento, ele fazia reunião com esses setores, aí trazia ele fazia esse meio de campo para levar para a área esses riscos. Então, a ideia, gente, vamos falar todo mundo de uma vez, né? Que vai ficar muito mais fácil e melhor. Né? Então, legal. Foi assim que a gente planejou, né, para acontecer. Tá? Muito legal. Aí, voltando, né, pessoal, para a última etapa, penúltima etapa, temos mais, antepenúltima, né? Temos mais a 6, a 7 e a 8, né? Que é o monitoramento, mas é isso que a gente começou aqui agora, tá? Esse monitoramento e análise crítica, a ferramenta, ela dá como obrigatoriedade, né? A gente tem que fazer esse monitoramento, como a gente conversou aqui. Se é uma ação que a gente propôs, né, que para aquele risco diminuir, né, a gente deve executar, né? Então, a própria norma, né, ela exige que
esse momento, né, esse evento aconteça, tá? Então, essa dica que a gente deu aqui, né, aqui alguns documentos que a gente usa para também, né, ser o nosso monitoramento. Então, os próprios mapas de riscos ali, né, que é onde tem esse dado, a gente é usado para isso. Os planos, né, então, quando gera ali um plano de ação, algo maior, gera ali no outro nosso controle paralelo, que são os planos de ações, né, então a gente também coloca aqui indicadores de monitoramento, né, então, os nossos indicadores, se eles não estiverem sendo atendidos, a gente também considera ali como não cumprimento do risco. Poxa, a gente colocou o risco como verde, mas o indicador ali que, né, sinaliza aquele risco não está sendo atingido, né? Então é considerado também, deve ser considerado, né? Como auditoria, né? E análise crítica, que é aquele documento que a gente já discutiu, que é onde tem bastante dado aí bacana também da empresa. O 7, pessoal, que é a comunicação e consulta, né? É esse próximo passo que eu estava falando, de quando o risco fica ainda vermelho, né? E a gente realmente não tem o que fazer. É viver com risco ali, né? E como fazer isso, né, pessoal? Né? A gente tem aqui esse construir senso de inclusão e prioridade, reunir diferentes áreas de especialização, assegurar pontos de vista diferentes, fornecer informações suficientes para facilitar a supervisão dos riscos e tomada das decisões. Isso, pessoal, de forma resumida, é a gente conseguir levar para a galera da área, né? Eu falo que o pessoal que já trabalha com, né, com computador, ali está mais no dia a dia do, né, digital, é muito mais fácil ali se abrir, né, o Excel, aquela galera ali vai ter um entendimento ali, né, mais assertivo, podemos dizer assim, né? Porém, deve ser considerado todos, né? Todos devem estar no mesmo nível de entendimento de risco. Se eu vou ter que fazer um outro jeito ali de comunicação, tirar do Excel, montar turmas, montar treinamentos periódicos, falar disso em DDS, colocar o gestor também, né, para poder falar desse tema, além de você ou o responsável, né, pela gestão de risco, fazer aquele DDS ali naquele setor, depois o gestor daquele setor também abordar o assunto, ou ter isso como pauta já ali, né, nas suas reuniões periódicas. A comunicação, pessoal, a gente está falando de gerar esses momentos, né, esse entendimento da galera de realmente aquele risco ali, ele existe, ele tem que ser cuidado, aquele momento lá da causa e efeito, que a gente coloca ali, a gente fala muito, né? Porque, poxa, tem ali a causa disso, a gente tem um comitê que conversa mensalmente para trazer essa informação para vocês, e mesmo assim esse risco está acontecendo, né? Levar os efeitos para eles, né? Putz, olha onde a gente chega nisso. Eu escutei, né? Uma vez e isso, putz, é demais você escutar isso. O cara coçou o queixo assim e falou: caramba, velho, eu posso fechar a empresa. Ele falou isso. Eu falei, tu pode fechar a empresa, tem noção disso? Ele, agora eu tenho, né? É sério e tal. E a comunicação é isso, pessoal. A gente ter que considerar esse momento, tá? Uma dica, né? E que a gente faz aqui, que funciona, a gente tem DDS semanal. Então, é semanal que a gente conversa com essa galera. E não só o responsável da gestão de risco, mas o gestor da área, né? O que uma coisa a gente fala é vir alguém de fora da casa e falar para a gente que o quadro está horrível. Vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Agora a mãe, né, ou a nossa esposa, o nosso marido falar, poxa, esse quadro não está legal não, né? Já é outro olhar ali, né? Então, é importante o gestor, né, considerar sim também, por mais que tenha uma área ali que trabalhe, que faça isso, que atue ali e dê ali esses riscos, ou ajude a dar esses riscos, ele tem que considerar também como que isso é dele, como que isso faz parte também ali dele, né? E essa é a dica que fica, né? O nosso bate-papo para esse item 7, tá, pessoal? É importante, né, que essas conversas elas estejam sim na nossa programação, que elas sejam sim consideradas em contexto da organização, quando a gente vai planejar o ano ali, e tem aquelas comunicações que a gente já considera como essencial, então considerar sim, né, toda essa comunicação de gestão de risco,
né? Algo que a gente tem que ser discutido sempre, sim, sempre muda algo, sempre tem um jeitinho novo ali desse risco acontecer, né, para a gente poder atualizar. Então, a ideia da comunicação não é só você informar do risco, é você trazer também informação, né, ser uma troca, tá? Então, é isso, né, informar a galera que esse risco existe, que ele tem ali as causas e você já deixar informado para a galera trabalhar com essa informação e evitar que isso aconteça, trazer o efeito para o pessoal sentir, né, e ver até onde ele impacta. Parece que não, mas uma marreta cai no chão e já era, a empresa fecha, né? Pode ser que aconteça, tá? Então, a ideia aqui do comunicação desse item 7 é isso, tá, pessoal? O item 8, tá? Ele é bem direto, tá? Ele é bem rapidinho mesmo, né? Que tudo isso seja registrado, arquivado, né? E controlado, né? O item documental da ISO 9001. Então, o próprio mapa que a gente passou agora, ele pode ser, né, essa ferramenta, tá? Então, até vou disponibilizar e disponibilizarei o documento, né, nesse sentido, né, de que ele é o item 8, então é desse jeito que a gente controla. Se vocês forem dar uma olhadinha Eu aqui, vi, achei ele é... interessante que vocês também colocam a versão do documento, né? Lá em Isso, cima está a revisão, ele que já está é na o. revisão 10, Eu ele. vi, eu É isso reparei. aí. E isso realmente é o registro, né? Registro formal do documento dentro do sistema da qualidade, né? Onde tem ali o controle de revisão, né? Exato. Aquilo ali está amarrado, provavelmente em algum procedimento. E aí a gente consegue estar controlando essa ferramenta, né? Que pode ser um Fimeia, pode ser um Excel ou alguma outra ferramenta, né? Exato. A gente falou de ferramenta, né? O FIME é excelente também. A gente falou aqui dessa ferramenta da ISO, né? Mas eu acho que isso que a gente conversou agora, essas, né, conversas que eu acho que fazem que essas ferramentas fazem sentido, né? Essa troca de experiência, de como você faz, usa o filtro ali, usa um a mais ali, né? Como que você considera. A gente falou, né, galera, no começo, aqueles fatores, né, os objetivos que podem ser afetados ali, também é uma coisa legal ali que a gente já pode ter como consideração, né, que são esses itenzinhos aqui, ó, objetivo do risco, fator efeito, também é um filtro legal ali para a gente ter que é um controle até mais analítico ali, como que a gente pode dizer, de alta gestão, né? Então a gente pode considerar até aqui um impacto maior, né? De ser uma conversa ali É de governança, né? Digamos Isso, assim, né? exato, Tati. A ideia aqui foi exatamente isso, né? E é isso, tá, pessoal? A gente só mostrar aqui o último último slide. Então, em um mundo que está mudando rapidamente, a única estratégia que certamente vai falhar é não correr risco, né? E tudo na vida é gerenciamento de risco, né? Não a sua eliminação, que é aquilo que a gente discutiu que realmente pode ficar um risco ali em vermelho, que é o do nível alto, sem ter o que fazer, a gente vai ter que trabalhar com atenção ali para aquilo não acontecer, tá bom? Pessoal, esse é o nosso era o nosso último slide, tá? Espero que tenham colaborado, né? Tenham passado aí, né, um pouco aí da minha experiência que eu tenho, tá? Eu não falei lá no começo, mas eu estou desde 2006 na área de comércio exterior, né? Então, a gente já viu bastante coisa, tá? Fico à disposição, estou no LinkedIn, tá? Essa Tati também, caso alguém peça, também fique à disposição para poder passar meu contato, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigada, Oscar. Foi muito bom, muito esclarecedor. Algumas coisas a gente viu que estamos fazendo parecido, outras a gente pode melhorar. Eu vi aí algumas melhorias que a gente pode estar adotando, e é sempre bom a gente poder ter essa troca, né? Eu acabei fazendo umas perguntas durante a apresentação, mas eu não sei, deixar aqui agora também aberto, se alguém tem alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida com o Oscar, aproveitando aí esses minutinhos que a gente ainda tem? Não? Acho que não.
É isso? Oscar, muito obrigada mesmo aí pelo seu tempo, agradeço bastante. Queria aproveitar aí o pessoal que ainda está aqui online também para aproveitar para a gravação. Nosso próximo fórum será dia 24 de julho. A gente vai estar disponibilizando aí nas nossas redes o tema, o speaker, então fiquem aí atentos às nossas comunicações, tá bom? Muito obrigada, Oscar, e obrigada, pessoal, que nos acompanhou aí.